Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, COE, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, AK Consultório. Oi, boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, mais uma edição do nosso Papo de Mulher no ar, sempre trazendo informação para você. O câncer de bexiga é considerado o 10º tipo mais comum no mundo. Atinge cerca de 500 mil novos casos a cada ano. Para falar sobre o câncer de bexiga, nós convidamos o urologista Dr. Rômulo Tavares. Rômulo, boa tarde. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pomerana. Sempre muito bom estar aí com vocês. Eu aqui que agradeço a sua participação sempre aqui quando a gente precisa. Rômulo, explique pra gente se o câncer da bexiga é uma doença comum. Bom, o câncer de bexiga não é uma doença tão comum, mas devido à expectativa de vida, né, a pessoa começa a ter um tempo maior de vida, envelhecimento, ele acaba se tornando um dos cânceres que eu acho que na atualidade é o que mais está aumentando. Então, com o envelhecimento do homem, né, a gente vai acabar tendo uma maior incidência desse câncer no decorrer dos tempos, né? E quais são as causas e os fatores de risco para o câncer da bexiga, além da idade, né? O principal, como eu falei, é a idade, né? Sempre a gente vai encontrar mais em idosos e tudo, mas existem fatores de risco que podem estar correlacionados ao câncer de bexiga. E um dos fatores mais importantes é o tabagismo. O cigarro, ele está relacionado ao câncer de bexiga em geralmente 80% dos casos, ou seja, 80% das vezes que a gente encontra o câncer de bexiga, o paciente é fumante, né? Então, existe esse fator de risco. Existem também fatores relacionados à exposição, né? A exposição daquela pessoa a alguns produtos químicos. Então, pacientes que têm costume de estar em contato com tinta, né? Que são derivados de petróleo, e às vezes então, com defensivo agrícola, né? Eles têm um risco maior de câncer de bexiga. Eu tenho um caso até comum, foi um dos primeiros casos que eu tive aí em Santa Maria de Itibá, um paciente jovem, ele tinha 28 anos no caso, veio com sangramento na urina e acabamos que a gente fez os exames, constatou uma lesão na bexiga dele, a gente fez uma raspagem, era uma lesão, um câncer de bexiga. Então, para você ter uma ideia, jovem, né, que... Oi? Um paciente tão jovem, no caso ali, ele era fumante ou só mexia com agrotóxicos? Não, então, ele mexia com tinta, então essa exposição à tinta, né, e sem o uso daquelas máscaras e tudo, você tem um risco maior de ter aquele câncer. Graças a Deus, foi um câncer muito na fase inicial, a gente conseguiu só fazer uma raspagem ali e acabou que o paciente está até hoje evoluindo muito bem, não teve nenhuma recorrência da doença, né. Nem sempre, né, um xixi com sangue significa câncer, né? E aí é que a gente pergunta o que são cálculos na bexiga. Então, nem sempre o sangramento na urina vai estar relacionado ao câncer da bexiga, né? Mas existem outras doenças que vão causar esse sangramento. Infecção urinária, que é muito comum na mulher, né? Você pode ter esse sangramento, e às vezes o cálculo, né, a pedra, não só no rim, quanto na bexiga. A pedra na bexiga, ela é diferente da pedra do rim. A pedra da bexiga, ela está relacionada geralmente a um fator obstrutivo, né? É aquele paciente que não consegue urinar, então ele fica sempre com uma bexiga mais cheia de urina, e aquilo pode favorecer
ao cálculo, né, à pedra da bexiga. As pessoas então que prendem o xixi é um problema, né? Na verdade não é que elas prendem, né? São pessoas que às vezes são pacientes homens, geralmente que têm uma próstata aumentada de tamanho, que acaba não conseguindo urinar, mas aquilo ao longo de 15, 20 anos, e aí aquilo acaba ocasionando a possibilidade de formação de cálculo dentro da bexiga. E esse cálculo dentro da bexiga também pode ser um fator de risco para câncer de bexiga. O cálculo, né, a pedra na bexiga, ela pode fazer como se fosse um fator de agressão àquele tecido dentro da bexiga e causar a possibilidade de um câncer, às vezes até cânceres mais agressivos, né? Mas não é o comum da gente ver, mas isso pode às vezes acontecer. Sim. Você falou aí que leva anos, né? E quais os sintomas? Nesse caso, os primeiros sintomas não são perceptíveis? No câncer de bexiga, o principal sintoma, né, o que mais leva o paciente a buscar atendimento é o sangramento na urina. Então, quando você tem um sangramento na urina, a gente tem a tendência de fazer alguns exames para poder investigar esse sangramento, né? E aí, dependendo dos exames, né, às vezes é constatado algum nódulo, alguma alteração na bexiga que é necessário fazer a biópsia para poder encontrar essa doença e tratar, né? Um caso muito comum, né, e que, quer dizer, comum não, incomum, um paciente outro dia veio me procurar porque ele tinha feito um exame e tinha encontrado uma lesão na bexiga que parecia uma pedra, e aí a gente fez um segundo exame e não tinha mais aquela pedra. Aí naquela dúvida a gente fez um exame chamado cistoscopia, e nessa cistoscopia constatou uma lesão, a gente fez a biópsia e veio câncer de bexiga. Também um paciente jovem, né? E aí você vai vendo que isso não é assim, é um tumor que não é incomum ou está aumentando agora. Às vezes não é encontrado, né? Mas às vezes a gente tem essa possibilidade de encontrar uma doença onde a gente nem está procurando, né? E que tipos de cânceres podem afetar a bexiga? Bom, geralmente o câncer da bexiga, ele é um câncer que a gente chama de câncer urotelial. Ele geralmente é uma célula, né, da mucosa da bexiga que sofre uma alteração e aí forma uma lesão vegetante que geralmente tem um risco maior de reimplantação ou recorrência, né, de voltar à lesão. A mucosa da bexiga, ela está sempre se refazendo, então se você não trata, você acaba tendo um crescimento de um câncer, de uma alteração do próprio tecido das células da mucosa da bexiga. Você falou no início que a doença atinge mais pessoas idosas, mas também falou agora que foram 2 pacientes jovens, por exemplo, atendidos aqui em Santa Maria de Itibá com o câncer na bexiga. E, no geral, as pessoas descobrem a doença no início ou já em estado avançado? Não, a parte boa é que, às vezes, a maioria das vezes o paciente acha na fase inicial. Então, quando essa lesão, né, da bexiga... No caso, esse daí não é silencioso, né? Ele geralmente o paciente tem um sangramento na urina. Então aquele sangramento da urina acaba deixando o paciente meio que preocupado, né? Então isso acaba levando o paciente mais rápido para o hospital ou para uma consulta com o urologista. Nesses 2 casos foi isso, né? Então quando você faz o diagnóstico numa fase inicial, você consegue fazer um tratamento muito mais efetivo e menos invasivo, porque o tratamento do câncer de bexiga é uma raspagem. Então, se você tem uma lesão pequena que você consegue raspar ela, você, além da biópsia que você faz, você também faz o tratamento e a cura dessa lesão. Então, graças a Deus, hoje, o câncer está sendo encontrado em fases iniciais que você consegue dar uma qualidade de vida excelente para o paciente. E o diagnóstico, como é feito? Geralmente o diagnóstico do câncer, né, a gente encontra através dos exames de imagem, né? A gente pede inicialmente um ultrassom das vias urinárias. Se esse ultrassom mostra uma lesão dentro da bexiga, a gente faz uma cistoscopia, que é como se fosse um procedimento para você ver dentro da bexiga e tirar uma amostra daquela lesão.
Quando você tem uma lesão bem característica, você já parte para o tratamento. Então você vê um ultrassom, vê, ó, aquilo ele está muito parecido com câncer de bexiga. Então você já vai para raspar aquela lesão e fazer o tratamento de uma vez, entendeu? E o tratamento então envolve só raspagem ou é medicamentoso também? O tratamento, na verdade, do câncer de bexiga, ele envolve, são 3 modalidades, né? A primeira é a raspagem da bexiga. Quando você consegue controlar aquela doença com uma raspagem, você pode fazer depois ou acompanhar, né, se for uma lesão muito superficial, ou quando é uma lesão mais profunda, você pode fazer o uso de medicamentos que você injeta dentro da bexiga e vai fazer como se fosse uma quimioterapia local, né? Agora, quando você tem um tumor mais avançado da bexiga, aí é mais preocupante, porque nesse caso, às vezes você tem que fazer uma quimioterapia para aquela lesão reduzir, e às vezes quando essa lesão não reduz, ou ela não é uma lesão que você consegue raspar ela por inteiro, aí você tem que fazer uma cirurgia muito mais, vamos supor assim, mais mórbida, né? Uma cirurgia que você tem que retirar a bexiga toda do paciente. E quando você tira a bexiga, você não tem um substituto para ela. Então você acaba tendo que fazer uma derivação. O que é isso, né? É como se você desviasse a parte de urina por uma bolsinha na barriga do paciente. Então, assim, graças a Deus, hoje em dia a gente não chega a esse estágio, né? A gente consegue sempre nos pacientes controlar com medicamento, com a raspagem, mas em casos selecionados, em pacientes com uma doença mais avançada, a gente tem que fazer essa cirurgia, que hoje eu acho que é uma das cirurgias mais complexas da área da urologia, né? Quando você falou de raspagem, pode ser que a lesão apareça pela parte interna da bexiga e pela parte externa também? Ou quando há infiltração ali e que atinge as duas partes, aí já não cabe mais uma raspagem, né? Quando é uma doença mais infiltrativa, né? Quando ela é mais avançada, a raspagem ela não vai resolver 100% aquela lesão, né? Então, nesses casos, a gente tem que ser um pouco mais agressivo, né? Tentando fazer a cirurgia para a retirada da bexiga. Mas, com o desenvolvimento hoje dos quimioterápicos e tudo, às vezes você pode conseguir fazer a raspagem e, às vezes, fazer uma quimioterapia que vai regredir aquela lesão que você não consegue raspar, né? Isso se chama preservação vesical. Muitos pacientes não aderem à possibilidade de retirar a bexiga e às vezes eles são selecionados para pacientes que podem fazer quimioterapia e mais a raspagem e radioterapia, e aí ele não precisa tirar a bexiga, mas são assim, casos também mais selecionados, de pacientes mais jovens, que não querem por nada tirar a bexiga, que realmente, a gente entende, né? A gente entende que atrapalha a qualidade de vida de um paciente retirar a bexiga toda, né? E quando a bexiga, neste caso, é retirada por completo, o que é feito para recuperar o trato urinário do paciente? Bom, existem 2 formas de você fazer isso, né? Uma é você tentar reconstruir uma bexiga através do intestino. Você pega uma parte do intestino, costura ela, né, como se formasse uma bexiga, e implanta, né, o canal da via urinária que vem do rim naquela nova bexiga. Só que essa cirurgia é uma cirurgia que dá um resultado assim que não é tão, vamos dizer assim, um pós-operatório mais complexo, né? Você tem um risco maior de complicações no pós-operatório. Então, hoje, o que mais é feito é uma cirurgia chamada derivação urinária por Bricker, que é o que? Você pega um pedaço de intestino, coloca na pele, e naquele pedaço do intestino, né, você vai implantar o rim naquilo ali. Então, vai ser uma bolsinha só de urina. A gente tem, né, mas muito comum às vezes a pessoa fora, ter uma... na parte externa do paciente ou na parte interna? Na parte externa. A parte ruim é essa, né? A parte complexa aí, que você acredita que tem mais complexidade no pós-operatório, é a escolha da maioria dos pacientes, né? Porque aí já seria na parte interna, né? A maioria dos pacientes, ela fica, né, às vezes é até difícil de entender, né, explicar isso para o paciente, falar, a gente vai ter que colocar a sua urina saindo pela barriga. Mas assim, você tem que pensar também que você está lidando com uma doença
que se você não curar, o paciente pode, né, ter uma qualidade de vida muito pior, com tumor avançando e tudo. Mas na maioria das vezes, quando você precisa tirar a bexiga, você tem que fazer essa derivação, que a gente chama, né? Sim. Coloca aquela bolsinha, já ouvi falar de bolsinha de colostomia, que a pessoa fica, né, essas que saem fezes e tudo. Ao invés das fezes, você vai passar a urina para aquela derivação, né? Mas aí, só a urina. Tanto na primeira opção de fazer ali com o intestino uma bexiga, vamos dizer, falsa, as duas opções são externas? Não, só a segunda opção, né? que eu falei, a derivação, a outra é interna. Só que o problema é que quando você faz aquela nova bexiga, é que você tem muita costura. Você imagina você costurar vários intestinos para algo que ele não foi, né? O intestino foi feito para as fezes, não é para a urina. Então aquilo você tem muita possibilidade de abertura, né, daquela costura, né? E complicações no pós-operatório. E mesmo após o tratamento, a pessoa tendo aí, estar usando aí a bolsinha externa, a doença pode voltar? Como qualquer doença, né, oncológica, né, como qualquer câncer, você tem que fazer o controle daquilo. Então, quando você faz o tratamento, você espera, né, que a doença não volte. Então, isso é definido através da cirurgia que você faz, do que você tira do paciente. Você tirou a bexiga, mas viu que a lesão só está na bexiga, perfeito, aquele paciente pode ter um risco muito pequeno de voltar a ter uma evolução daquela doença. Mas tem pacientes, às vezes, que tem uma fase mais avançada, que às vezes você tira aquela bexiga por um controle da dor ou de sangramento, que às vezes aquela doença pode persistir, e aí aquele paciente poder fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Mas na maioria das vezes, quando o paciente já chega numa fase inicial, graças a Deus a gente não precisa tirar a bexiga do paciente, né? A gente, às vezes, com a própria raspagem, já resolve o problema aí. Bem, o doutor a maioria dos cânceres são silenciosos, mas no caso da bexiga, ela já dá os sinais, ainda bem, né? A parte boa é essa. Então, quando o paciente faz aquela... vai no banheiro, urina uma quantidade de sangue que não é comum, ele já parte para procurar algum atendimento. Então, na maioria das vezes, essas lesões são superficiais, e você consegue controlar, né, só com a raspagem daquela lesão, preservando a bexiga do paciente. E qual a relação da vacina BCG e o câncer de bexiga? Bom, você lembra no início da entrevista que eu falei que às vezes a gente usa um medicamento para injetar dentro da bexiga para poder, né, tratar aquelas doenças cancerígenas. Sim. A BCG, ela é utilizada como um desses medicamentos, né? Ela não é usada a vacina, né? Ela é usada uma substância que é igual à da vacina, só que numa quantidade maior de líquido, que você injeta dentro da bexiga do paciente que tem câncer de próstata, e aí aquelas células que podem, né, voltar a crescer, elas são tratadas, né? Elas vão ser eliminadas por aquele agente da vacina BCG. Você usa ou a BCG ou uma outra substância chamada mitomicina, que é algo bem parecido com a BCG. Câncer de bexiga, além ali do cigarro, né, que é um fator ali que, como você citou, 80% dos casos tem relação com o cigarro. Tem prevenção o câncer de bexiga? A prevenção é aquilo, né? Cessar o tabagismo, né? Não fumar. Evitar você fazer o uso de substâncias que têm derivado do petróleo, como defensivo agrícola, como tintas, usar máscara, luva para poder manipular esse material, principalmente as pessoas que já fazem uso disso crônico, né? Às vezes é o funcionário que já trabalha naquela situação ali de estar sempre em contato com a tinta e tudo. Então, nesses casos, a prevenção seria essa. E uma das prevenções é também, né, casos de sangramento e tudo, tentar procurar um atendimento mais rápido para achar um tratamento também numa fase inicial da doença. E a alimentação?
tem a ver também com câncer de bexiga? A alimentação não tem muita relação com câncer da bexiga. Existem mais exposição química mesmo. Então essa alimentação não vai ter uma piora para aquele câncer, ou uma chance maior daquele câncer. Os sintomas para as mulheres e para os homens são os mesmos? São bem parecidos. Geralmente o paciente tem uma dor, né, no pé da barriga, né, naquela parte de baixo da barriga, ardência para urinar e sangramento para urinar. São bem parecidos, tanto para mulher quanto para homem. Não muda muito. E quem mais procura o consultório em relação a esses sintomas, homens ou mulheres? Na maioria das na maior parte das vezes o câncer de bexiga ocorre no homem, tá? Então, o que a gente vê geralmente é mais homem tendo câncer de bexiga. Mas a gente tem que levar em consideração também o tabagismo, né? Então, quem mais vai procurar, independente do homem ou da mulher, é quem fuma. Então, o paciente fumante, você tem uma chance sempre maior dele estar procurando por causa de alguma coisa relacionada ao câncer de bexiga. Bem, Rômulo, o tabagismo no qual se refere é só ao cigarro industrializado ou também aqueles que são feitos em casa ou pelo uso de cannabis também? Os dois. Os dois eles podem causar essa possibilidade de câncer de bexiga. A cannabis já não tem muita relação. Não, na verdade não é relação, mas às vezes a gente não tem estudos ou buscando saber se o paciente fumante de cannabis tem um risco maior, porque assim é difícil você ter artigo sendo feito para algo que às vezes não é liberado, né? Como é o do cigarro. Mas a gente sabe que está por aí. Né? Existe assim o risco, né? Por você ter aquela exposição à fumaça, ao tabaco, nicotina. E o doutor atende onde aqui em Santa Maria de Jetibá, o telefone de contato? Bom, eu atendo na clínica Renascer. A clínica Renascer fica em frente ao Hospital Concórdia, né? O telefone, deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu repetir aqui para você. 999-61-6143. 999-6143. Atende que dia em Santa Maria de Jetibá? Toda segunda-feira de manhã eu estou aí em Santa Maria de Jetibá fazendo os atendimentos. Eu tenho um volume grande aí de pacientes, a gente tem até já está aí há 5 anos mais ou menos, então já estou bem conhecido aí na área aí, na região. Que ótimo, nós agradecemos a sua participação aqui no Papo de Mulher, uma boa tarde e até o próximo encontro. Valeu, muito obrigado, Marcinete, muito obrigado a todos aí de Santa Maria de Jetibá, sempre bom estar aí dividindo, né, a possibilidade de poder falar um pouco da minha experiência e poder ajudar nas doenças aí relacionadas a ela. Sempre procurar um médico, não é mesmo? Isso aí. Quando precisar, a gente está aí por perto. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde para você que ficou na sintonia com o Papo de Mulher nesta edição do programa. Agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro com muito mais informações para você. Fica com a canção de Paula Toller, Saúde, Só Love.